Deixa eu me ajeitar aqui para Estamos poder ao vivo. enquadrar, né? Olá a todos, chamando a todos. Boa Hoje noite, temos a gente. participante da Gaia. Boa noite. E hoje estamos com a nossa live com o tema... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, peraí. É crenças e anemia? Crenças e anemia. Crenças e anemia. Olá, Jaque, Alcione, sejam bem-vindas. Semana passada foi crenças e alergia. E essa semana, crenças e anemia. Seja bem-vinda, Luísa. Tudo bem? Boa noite, meninas. Olha, muita gente chegando aí. Bom, vamos lá. Então, vamos começar falando aí um pouco sobre anemia. Você quer dar um conceito sobre anemia? Não, anemia, na verdade, anemia é... Que aí eu dou o meu também. Ausência, né, de glóbulos vermelhos no sangue, né? Então, quando você tem uma perda de glóbulos vermelhos, por esse motivo que as pessoas com anemia tendem a ficar pálidas, né? Porque elas estão com falta de glóbulos vermelhos. E aí tem todo, a Ana Paula vai passar a parte energética, né? Do porquê, talvez emocional, do porquê que as pessoas podem adquirir, né? Anemia. Legal, então... alguns pontos importantes, né? A anemia, como o Kleber falou, ela tem causas das mais variadas. Então, são muitas causas variadas. Então, ela pode começar por sintoma também de várias outras doenças, né? Então, deficiências hormonais podem causar processos anêmicos, doenças hereditárias, artrite reumatoide, úlceras, e aí vai, né? Quando há um processo também de anemia, as pessoas, além da pele, né? Então, a gente pode estar com deficiências de vários nutrientes. Em 90% dos casos de anemia, a deficiência de nutriente vem do ferro, né? Por isso que tem toda essa orientação, né? Até da própria alimentação. Os antigos falavam, quando a criança estava com anemia, para comer em panela de ferro, né? Tinha umas coisas assim para associar. Gratidão, mandaram boa noite aqui pro casal, muito grata. Mas a anemia, apesar de boa parte dos casos, né, 90% dos casos estarem ligados à suplementação do ferro, pode ser também falta de zinco, de vitamina B12. Então, se a gente colocar aqui que 80% dos casos é deficiência de ferro, mas a gente tem aí um percentual que pode ser uma outra coisa. Então, o primeiro caminho é observar alguns sintomas que são comuns que as pessoas apresentam quando estão com processos anêmicos. Além da pele, a pessoa apresenta também muito cansaço, fadiga, sonolência. Algumas pessoas apresentam desmaios, não é comum, mas pode acontecer. Unhas fracas, cabelos fracos, falta de apetite e a palidez que o Kleber trouxe. Então, observar esses sintomas clínicos é muito importante e fazer exames regulares, porque somente o seu médico ou o seu nutricionista que pode acompanhar esses exames, essas vitaminas B12, ferro e etc, para ver se está dentro dos padrões saudáveis para você, que tem uma variação, né? Tem uma variação de padrão também. Tem uma tabela, mas existe uma variação também. Então, isso é um primeiro ponto de extrema importância. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam muito em suplementação, né? Puxa, então eu tô com um processo anêmico, então já vou complementar, já vou tomar ferro, vou suplementar com alguma vitamina. E você precisa que seja um médico ou um bom nutricionista que te passe a suplementação. Por quê? Porque, por exemplo, o ferro, as mulheres processam melhor no organismo do que os homens. E se o ferro não for processado no organismo de forma adequada, ele vai acumular no fígado. Então, ele pode trazer problemas muito mais graves para a sua saúde. Então, eu gosto de falar isso sempre no começo, porque a gente precisa ficar muito atento com o que nós estamos fazendo. A gente não pode fazer as coisas sem ter uma orientação. Com o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, da onde, fontes, né? Porque existe muita gente falando sobre muita coisa, mas precisa estar atento. E eu fico sempre batendo, né, nas nossas lives, que não é porque é natural, que não tem efeito colateral. Então, a gente deve estar muito atento com relação a isso, né? Causa também que traz anemia quando a pessoa tem uma hemorragia. Então, também é muito comum nas jovenzinhas, quando estão em processo de menstruação, que tem muita perda sanguínea, de apresentar processos
anêmicos, então precisa estar acompanhando com o ginecologista, vendo como é que tá isso. Então, precisa ter esse cuidado e essa percepção. Tá? Antes de nós falarmos de crenças e de campo de energia, é bom a gente olhar o todo, porque nós sempre falamos de saúde integral, então somos seres integrais. Então a gente não olha para um lado só, nós olhamos para várias direções. Eu li né? também que em mulheres grávidas também acontece, Sim, né? porque o que acontece, tanto que a mulher, quando ela pretende engravidar, eu falo que É verdade, você fez isso, né? o Um tratamento com próprio ácido fólico, né? ginecologista, ele já faz um tratamento com ácido fólico adequado, a dosagem adequada para aquela gestante, para ela se preparar para a gestação. Quando você faz uma gestação planejada, né? Que foi meu caso. Quer dizer, mais ou menos meu caso, né? Eu queria mais para frente. Não é só planejada. Mais ou menos. Eu queria para dar em um ano, né? Ele chegou em um mês. E quando a pessoa já está gestante, o médico também dá, né? Também prepara essa suplementação aí, esse apoio com o ácido fólico, porque dependendo da alimentação, da nutrição que aquela mulher, que aquela gestante tem, ela vai estar dividindo com o bebê. O bebê, exatamente. Né? Esse é um dos grandes motivos da anemia, pegar as mulheres grávidas, porque ela está repartindo, né, o que ela absorve com o E às bebê. vezes não tem uma alimentação adequada, uma alimentação ruim, Aí pronto, né? Então a gente está primeiro olhando, trazendo tudo isso, porque não adianta a gente falar da crença e você ficar comendo salgadinho e refrigerante, né? É verdade. Comendo cheetos e refrigerante, que aí haja crença, né? Integral é olhar o todo. Quer completar mais alguma coisa? Não, na verdade existe também, né? Eu ia falar disso mais pra frente, mas já vou aproveitar que ela comentou sobre a salgadinha, refrigerante, mas tem alguns alimentos que não é bom você ingerir quando você está fazendo tratamento para anemia, né? Um dos exemplos é o chá preto, o chá verde e o café. Eles têm tanino, né, que é uma substância que dificulta a absorção do ferro, né? E por outro lado, a vitamina C, ela é muito legal quando você consome junto com a refeição que contém ferro, né? Existem vários alimentos que são ricos em ferro, então quando você for fazer um tratamento, depois eu vou falar sobre isso, é bom completar essa refeição com vitamina C. E um outro grupo de alimento que não é legal você consumir junto com a alimentação rica em ferro é o laticínio, tá? Porque o laticínio, por ser muito rico em cálcio, e rico em cálcio, né? O cálcio também inibe a absorção do cálcio, do ferro. Então, você pode consumir sim laticínio, mas nas refeições secundárias, nas refeições principais, onde você vai consumir o alimento rico em ferro, é bom não consumir laticínio. Aí a pessoa fala, papai, como é que eu vou consumir laticínio junto com a comida? Não é uma coisa muito comum. É sim, se você pensar que você for fazer um molho branco, você vai usar o leite para fazer molho branco. Se você for fazer alguma coisa, a parmigiana, né, ou pode ser até um legume ou uma carne, o que seja, vai fazer com queijo. O queijo é um laticínio, então realmente é bom evitar esse tipo de então, grupo vamos alimentar. falar os 3 alimentos que você falou e vamos repetir e pontuar para não utilizar quando você estiver fazendo um processo de tratamento para anemia. Chá preto, café, chá verde e chá verde. Chá verde, né? Fora os laticínios. E também são produtos que não são bons para gestantes, tá? Então a gente também falar isso para as pessoas. Bom, ok. E aí também tem um outro tipo de anemia, né, que eu pontuei aqui, até porque eu tenho esse traço, que é a anemia falciforme. Então, a anemia falciforme, diferentemente das que são adquiridas, né, por escassez de alimento, ou por algumas questões de doenças que são desenvolvidas, a falciforme é uma anemia que é hereditária. Então, é uma anemia que vem quando os pais têm o traço falciforme ou possuem a própria anemia falciforme e passam isso de forma genética para o bebê. Então, são pessoas que trazem esse traço ou que têm essa anemia falciforme das regiões africanas, né? Então, das regiões africanas, descendência africana, mediterrânea e do Oriente Médio. Eu sou uma pessoa que tem traço falciforme, Kleber não, nórdico. Como lógico, sueca e finlandesa. Não tem, e o Arthur tem, que é o nosso filho, o traço falciforme. Que isso? É quando foi um gene, mas não formou a anemia falciforme, que é o que eu tenho também.
tá? Então, eu vou falar disso porque dentro das crenças a gente fala também das crenças hereditárias que tem a ver com a anemia falciforme, tá? Então, falamos sobre isso, umas dicas importantes aí. O nosso sangue, ele é formado, tem plasma, e o plasma ele é formado por quase 90% de água, não é isso? É isso, né? Não sei a proporção Eu fiz uma exata, cola, peraí, deixa eu mas fiz uma cola. é bastante água, né? Eu fiz uma cola. E o restante aqui, são os glóbulos, né? Uhum. Os glóbulos brancos e Então, o vermelhos. nosso sangue é um tecido vivo que passa a torno de 5 litros em média num adulto. Tem várias formações, entre elas é o plasma, que faz parte dessa formação sanguínea. O plasma é um líquido amarelo claro, representa 55% do volume total do sangue e o plasma é constituído por 90% de água. Então, o sangue, ele é formado por muita água. E a água, ela possui muita informação, ela carrega muita informação. Então, o sangue, ele carrega a informação dos órgãos, ela carrega a informação do corpo de um lugar para outro. Agora eu já estou falando do campo de energia, tá? Então, o sangue carrega essas informações. Por isso que a anemia, falando agora de crenças, está totalmente ligado a crenças vinculadas à comunicação, a se comunicar. Né? Então, olha que interessante. Interessante, né? Faz sentido, né? Faz se você sentido falar em quando a gente fluxo, olha, né, que o informação. fluxo sanguíneo leva essa informação, carrega a informação, carrega as emoções, leva de um órgão para outro. Então, tá ligada à comunicação. Então, as crenças vinculadas aí a processos anêmicos, falando de anemia adquirida. Depois eu vou falar por isso que eu falei da falciforme para vocês, tá? Tá ligada a questões, como eu falei para vocês, de comunicação. Então, crença, por exemplo, eu sou incapaz de me comunicar, as pessoas são incapazes de me ouvir, ninguém me ouve, né? É impossível me expressar, é impossível que eu seja ouvida com clareza, é impossível que a minha família escute o que eu tenho a dizer. Então, esses tipos de crenças são crenças vinculadas à comunicação, são crenças negativas aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, elas vão contribuir com gatilhos de processos anêmicos, tá? E também pessoas em estado de negação. Então, que também é comunicação, também é falha de comunicação, né? Se a gente pensa que a pessoa, quando está em processo de negação, é uma falha de comunicação. Então, por exemplo, uma coisa assim, olha, o seu casamento terminou, né? Tá casada e o marido chegou e pediu a separação. E a pessoa entra em processo de negação e não aceita. Eu atendi um caso uma vez que foi muito interessante da pessoa em processo de negação. Eu estava atendendo essa cliente há mais de 1 hora e ela reclamando do marido, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido não sei o que, meu marido, você sabe da história que eu contei uma vez. Meu marido tal, meu marido tal, meu marido tal. A cliente só estava falando do marido. E aí, tava já uns 40 minutos e aí eu deixei ela falar bastante, ela precisava tal. E aí eu falei para ela, bom, mas a sua sessão de hoje precisa ser focada em você. Vamos falar um pouco de você, porque até agora você só falou do seu marido. Ela parou na hora que eu falei isso, falou, meu marido? Não. É meu ex-marido. Eu falei, seu ex-marido? Como assim? Há quanto tempo você é separado? Há 20 anos. Então, qual que era o processo inconsciente? Porque isso é inconsciente, né, que ela estava. Um processo de negação de um ciclo que já tinha terminado. Então, a gente pode estar em processos de negação dos mais variados. Processo de negação da separação dos nossos pais, e aí a criança traz esse processo de negação para ela emocionalmente, e ela começa a ter um processo anêmico, então é um processo de negação. Então, pessoas que estão em processo de negação estão com uma falha, uma interrupção na comunicação. A comunicação vem, ela não aceita, interrompe e a comunicação não fica completa. Então, isso também dá gatilhos para processos anêmicos. Interessante, né? Interessante. E aí vem questões de alegria. Então, a comunicação, ela tem o objetivo de nos fazer o quê? Interagir. Então, quando eu me comunico adequadamente, quando eu consigo me fazer
me expressar e perceber a expressão do outro, eu consigo fazer troca. Então vamos pensar no sangue, que ele carrega a informação de um órgão para outro, ele consegue fazer a troca, levar a informação necessária de um órgão para outro. E isso deixa o ambiente do nosso corpo como satisfeito, feliz, alegre. Então, processos de tristeza, de falta de alegria, de não se sentir divertido, de não ser capaz de se divertir, também contribui para gatilhos de anemia. Então, eu sou incapaz de me divertir, nada me diverte. Ah, Paulo, mas isso também não tem a ver com depressão? Tem, mas vamos lembrar que a anemia, ela é um processo que vem de outras doenças também. Então, vários outros processos de doença podem contribuir com a anemia. Por isso que nós somos um ser integral e não um ser separado, tá? Então, tem questões aí de alegria e de diversão e as questões de comunicação. E tem uma outra questão interessante, né? Que uma das funções do sangue é transferir oxigênio. Então, é ele que carrega o oxigênio para nossos órgãos. Então, imagina quando você tem um processo anêmico, até esse fluxo de oxigênio também fica comprometido, né? Por isso da pessoa ficar cansada, também ficar anêmica, desanimada, porque ela não está com fluxo de oxigênio no seu estado normal. E quando a gente fala do oxigênio nas questões energéticas, o oxigênio ele está muito ligado ao fluido vital, ao fluxo da vida, ao fluir da vida. Sim. Aí tem tudo a ver com o que você falou com relação a quando a pessoa tem um trauma ou tem uma negação, o que ela está fazendo? Ela está paralisada, né? E não está deixando fluir, né? E aí eu falei para vocês, vamos fazer um adendo da anemia falciforme, que é uma anemia hereditária. Então, quando a gente observa, traz a questão, né? Todo estudo que a gente está trazendo aqui são vinculados à técnica do Theta Healing, né? Então, quando a gente observa e vai perceber a anemia falciforme, ela está vinculada a questões genéticas e históricas e ancestrais. Então, os gatilhos são a sensação de se comunicar com a sua ancestralidade, de reconhecer a quem você pertence, a essa linhagem ancestral, e também a comunicação com a ancestralidade, com os seus pares, avós, bisavós, etc. Então, essa comunicação, essa dificuldade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que é adotado e não sabe, porque a gente tem histórias assim, né? Que a pessoa entrou, antigamente acontecia muito, né? Há 50, 60 anos atrás, a gente mesmo teve um caso aí, né, de uma parente da minha mãe antiga lá, nem lembro mais, até faleceu as pessoas envolvidas, que ela entregaram uma criança para ela, e se essa criança hoje estivesse viva, já estaria com 60 e poucos anos. E ela registrou como dela, era uma coisa que não existia exame de DNA, né? Não existia essas coisas todas, as pessoas faziam isso. Então aquela criança foi, adulta, né? Foi criada a vida inteira sem saber a linhagem. Então isso energeticamente carrega um gatilho de não reconhecimento da linhagem ancestral. O inconsciente carrega isso. Mesmo que a pessoa saiba que ela é filha do coração, se essas emoções não são bem resolvidas, pode não se sentir pertencente à linhagem ancestral. Então, isso cria gatilhos emocionais de crenças de não reconhecimento. E aí, pode-se ter o gatilho do falciforme. Interessante. Interessante, né? Quer colocar mais alguma coisa antes de eu trazer? Tu vai fazer o que agora? Os downloads? Não, é só colocar, na verdade, os alimentos, né? Que eu acho são muito bom, né? ricos em ferro. Então, o que é recomendado, né? Se você está num processo anêmico, né? Lógico, sempre com aquelas ressalvas que a gente sempre coloca, né? Sempre consultar, acompanhamento médico e tal. Mas, assim, alimentos que são ricos em ferro, só essa informação, né? Para quem come carne, né? A carne é rica em ferro. Lembrando que a carne vermelha é rica também em gordura saturada. Então acaba sendo uma faca de dois legumes, né? Mas tem ferro, né? Não podemos negar essa característica. Mas além da carne, você tem vegetais... Meu caso, que sou vegetariana. Ana Paula é um caso que não precisa
jamais ela fala não come carne e é uma açougue, ela não para quieta. Imagina, a anemia passou longe dessa mulher. E agora, vegetais verdes como espinafre e rúcula são muito ricos em ferro. A beterraba, ela, na verdade, ela tem ferro, mas a característica mais importante da beterraba na verdade, é o ácido fólico. Ela contém o ácido fólico que ajuda também na absorção do ferro pelo organismo. E a beterraba você pode consumir ela tanto em salada, como cozida, como em suco. É muito gostoso o suco de beterraba. Então, para quem não gosta de comer ela salgada, toma ela em suco. É muito interessante, né? Um pão integral, né? O pão integral é um alimento fácil, de fácil acesso. Também ajuda na absorção de cálcio. De ferro, né? Ferro. Lembrando do que eu falei no começo, junto com esses alimentos, a aveia também é bem interessante nessa questão do ferro. Um outro alimento muito legal, o açúcar mascavo, também é legal com relação a isso. Então tem uma variedadezinha de alimentos, mas lembrando que é importante você consumir junto com esses alimentos vitamina C. Frutas ricas em vitamina C, tomate também é muito rico em vitamina C. Então, se você comer uma bela salada com rúcula, é legal você tomar um suco de laranja, preferência natural, sem açúcar. O feijão também, muito importante. Feijão também eu lembro que eu comia muito feijão. Eu como não até hoje, como. eu adoro feijão. E assim, minha mãe me tratou muita gente quando a gente tinha anemia, quando eu era garoto, com feijão. Caldinho de feijão. Caldo de feijão, né? Aí tem também, para quem pouca gente gosta, do fígado, né? O fígado também que a pessoa batia com ovo, falar horroroso. de coisas que não tem carne, para vegetariana que está aqui, por favor. Muito ruim. Mas assim como eu estava falando, então a salada, no caso, interessantíssimo. Você vai comer com tomate cru, porque o tomate cru é rico em vitamina C. Então dá para você fazer essa combinação, né? Frutas cítricas, né? Sem falar abacaxi, laranja. Então é bem legal você tomar um suco de laranja natural quando estiver fazendo um tratamento para anemia com alimentações ricas em ferro. Aí muito bom. Depois procura um profissional, um nutricionista, para fazer um cardápio mais especializado. Não uma dieta, né, assim, praticamente dita, mas um cardápio com possibilidades. Com possibilidades, exatamente. Para ajudar você na variedade, né, dos alimentos que você pode consumir. Perfeito. Eu fui uma criança extremamente anêmica e a desculpa na época era porque eu tinha o traço falciforme. Mas a minha alimentação, ela era muito desregrada. Eu não tinha uma alimentação saudável, não gostava de nada, eu não queria comer nada, não comia verduras e etc. Depois, até boa parte da minha vida adulta, a minha alimentação era muito ruim mesmo. E quando eu fiquei grávida, eu fui muito pelas orientações do médico. O médico me falou para mudar a minha alimentação, porque havia uma preocupação, né? Como eu tinha sido uma criança, uma jovem anêmica. E aí eu comecei a ter uma alimentação muito saudável durante o período da gestação. Comecei a comer vários alimentos que eu não consumia. Me tornei vegetariana no período praticamente, né? No começo da minha gestação eu já fui saindo e depois que meu filho nasceu eu me tornei vegetariana e passei a ter uma alimentação riquíssima. E nunca mais meus exames, né? Faço exames com regularidade para acompanhar. Eu tive uma gestação muito saudável e também depois só tive um processo assim de nunca mais saber o que era ter processos anêmicos. Claro, junto com tudo isso, eu também entrei no mundo terapêutico, toda a parte de crenças, mudança de crenças, trabalhos energéticos, né? Foi um conjunto integral mesmo. Mudou bastante o lado emocional, Mudei né? bastante meu lado emocional, que isso é muito importante. E por isso que eu tenho trago para vocês, nós trazemos para vocês muito essa questão do integral, porque isso foi o que eu fui fazendo na minha vida, eu fui agregando. E é isso que vocês devem estar atentos também. O conjunto, como está o emocional, que tipo de informação você está carregando, o que você está levando, do que você está se nutrindo e se alimentando, fisicamente, emocionalmente, energeticamente. Que ambientes você está frequentando, o quão nocivo, tóxico ou agradável, expansível esses ambientes também são. Então, fica essas dicas todas.
E procure regularmente um bom profissional da área de saúde, sério, de preferência integrativo e quântico, que não tenha a mente fechada, para que você possa, com todos os profissionais, agregar mais saúde e possibilidades de autocuidado para a sua vida. E eu vou trazer para vocês, quer colocar mais alguma coisa? Não, perfeito, Não? foi muito bom. Tá Acho que eu bom. já coloquei o que eu precisava. E eu vou trazer para vocês alguns downloads de sentimentos vinculados a esses itens da alegria, da comunicação, da ancestralidade, para nós olharmos aí de forma diferente, né? É isso pra aí. nossa vida. Então vamos Vamos sentar, fechar nossos olhos. Isso. Mais uma vez lembrando, quem está nos assistindo pela primeira vez, que downloads de sentimentos são da técnica do Theta Healing, que eu vou trazer para vocês. Cada vez que eu trouxer uma informação, você precisa dar sim, falar sim verbalmente para autorizar que esse campo vibracional, informacional e de transformação energética chegue até você. Então você me permite trazer o download de sentimento que você sabe o que é se comunicar pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você se comunicar com as pessoas. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você se comunicar consigo mesmo. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você se comunicar com o seu corpo. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você se comunicar em seus relacionamentos. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você se comunicar com as suas células, Sim. moléculas, Sim. átomos, Sim. órgãos. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você se comunicar com as suas ideias, os seus sonhos, os seus ideais? Sim. Sabe que é possível e que você sempre tem algo a dizer. Sim. Sabe que você tem algo a dizer, a expressar para o mundo. Sim. Sabe que você tem algo a receber do mundo. Sim. Sabe que as pessoas têm algo a dizer para você. Sim. Sabe como se comunicar de forma leve, fácil, fluídica. Sim. E sabe como se permitir que as pessoas se comuniquem com você. Sim. Sabe como se sentir pertencente e parte da sua ancestralidade. Sim. Sabe como receber informações ancestrais e continuar na sua verdade. Sim. Sabe como vivenciar e experimentar o seu caminho de vida com fluxo. Sim. Sem precisar criar falhas na comunicação. Sim. Sabe como viver o seu dia a dia sem criar situações que gerem negação. Sim. Sabe como viver o seu dia a dia olhando para novas possibilidades. Sim. Porque você sabe o que são novas possibilidades pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Que todos esses downloads, essas informações cheguem até vocês, as suas células, moléculas, átomos, de maneira melhor e mais elevada, sendo uma contribuição para a sua jornada. Que na sua casa, no seu lar, esteja agora completamente repleto de amor incondicional e que seja enviado um anjo guardião para o seu ambiente. E toda essa energia de novo fluxo e de novas comunicações cheguem com amor, com amorosidade. Porque assim é. Arro. Arro. E nós agradecemos vocês por mais um encontro aqui durante as nossas segundas-feiras. Semana que vem tem mais. Em agosto estamos começando com o nosso clube de leitura. Tivemos final de semana passado o Theta Healing DNA básico. Se você desejar saber mais sobre as formações de Theta Healing, sobre as sessões de terapia, sobre as orientações, sobre a nossa lojinha com produtos de consciência e muito mais produtos e serviços que nós possuímos, nos procure, nos indique e esteja conosco, porque assim é realmente. Nós que agradecemos a todos. Até breve. Até breve, gente. Boa noite a todos.